pessoal, sejam muito bem-vindos. Isadora, seja muito bem-vinda. Hoje a Isadora é a nossa convidada especial do nosso podcast. Tudo bem com você, Isadora? Tudo bem, Rose? Oi, gente, tudo bem? E o nosso podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis hoje vai estar muito especial, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter as suas orquídeas floridas e saudáveis. E o tema do encontro de hoje é como lidar com a competição por recursos de outras plantas. Muito interessante esse assunto e tenho várias perguntas para a Rose hoje. Pode começar, Então Isadora. vamos lá. A primeira pergunta é: quais são os principais desafios, né, que as orquídeas encontram a competir com a luz, né, de outras plantas? Você já citou um dos desafios que as plantas enfrentam, né? Quando ela tem ali no seu entorno outras plantas lutando com ela, né, para dominar os recursos, por exemplo, com a luz, que é uma das principais fontes de alimentação para as orquídeas também. A gente sabe que na natureza, lá nas florestas, as orquídeas elas convivem com outras plantas e elas lutam entre si. As orquídeas, principalmente as orquídeas epífitas, quando elas estão grudadas nas árvores e elas vão subindo, durante a evolução dos tempos, desde a pré-história, as orquídeas sempre vão evoluindo, elas vão subindo cada vez mais, principalmente quando as copas das árvores são muito densas e não passam muita luz, então elas tendem a subir e buscar as copas das árvores para buscar o seu alimento, que é através da luz, para ela fazer a fotossíntese. E outras plantas também competem com elas, porque existem muitos outros tipos de plantas epífitas também. Elas vivem sobre as árvores, por exemplo, a bromélia, né? E existem outras também, as tilândsias. Então elas lutam realmente pela competição, elas competem para ir em busca de alimentos. E no nosso orquidário não é diferente. Muitas plantinhas que vão nascendo dentro do nosso orquidário, elas têm a capacidade de se proliferar muito rápido. Elas liberam sementinhas e quando a cápsula das sementinhas delas estão maduras, elas explodem e espirram sementinhas e automaticamente já nascem dentro dos vasos das orquídeas. E ali, como que essas plantinhas, essas ervinhas, existem algumas até que são aquelas ervas punks, né, que nós podemos comer, elas também competem com a alimentação da orquídea. Ali dentro do vaso, elas vão procurar os nutrientes que nós fornecemos para as orquídeas se alimentarem e automaticamente vai sobrar menos comida ali vai sobrar menos comida ali para as orquídeas, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Nesses casos, a gente precisa fazer um controle dentro do orquidário, aquelas plantinhas que vão se proliferando no chão, ao redor das bancas e que emitem as suas sementinhas muito rapidamente. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado. Ótimo, Nesse gente. caso, essas plantinhas, elas lutam por luz, elas estão em busca por luz, seja debaixo de uma árvore onde a gente costuma plantar as orquídeas, e dentro do orquidário também. Só para o pessoal saber, Rose, um exemplo assim, é aqueles matagais que aparecem às vezes no nosso quintal, que daí a gente quer tirar, que não fica aquele aspecto bonito. Esse seria um exemplo de uma competição com as outras plantas? Sim, são esses matinhos mesmos que nascem em todos os quintais de todo mundo. Que a gente vai lá, tira, não gosta. Ai, que feio, vou tirar esse matinho. E muitos desses matinhos, Isadora, eles servem como alimento. É que muitas pessoas não têm o costume, né, de utilizar essas ervas para a alimentação. Mas, como eu já disse em uma outra aula aí, que quem acompanha o nosso canal já deve ter ouvido eu falar sobre isso, se no caso de haver uma tragédia no universo todo, né, e tiver muita escassez de alimento para as pessoas, então as pessoas podem procurar esses matinhos para comer, porque eles são comestíveis. Trevo de 4 folhas. Que a gente fica procurando, vai achar o que tem mais trevo.
tiririca, a famosa tiririca, né, que é o terror dos agricultores, porque ela é um tipo de plantinha assim que se prolifera muito rápido, principalmente em regiões mais que tem banhados assim, né, mais úmidas, eles crescem rapidinho. E eles crescem dentro do orquidário também e vão espirrando as suas sementinhas e competindo com as nossas orquídeas. Então a gente precisa fazer um controle. Um controle. Então, olha aí, ó, já vale, né? É. Que a plantinha a gente acha que só pra atrair ali, deixar o ambiente mais feio, ela pode ajudar a gente na alimentação. Sim, ali dentro do meu orquidário eu tenho algumas plantinhas, às vezes eu seleciono, eu já cheguei até a plantar em vaso, assim, porque elas dão umas florzinhas tão bonitinhas. Eu tenho lá, qualquer hora a gente vai lá pra eu mostrar, e de vez em quando nasce lá, às vezes não dá tempo da gente ir lá e fazer a coleta, fazer a limpeza, e elas crescem e soltam suas florzinhas. Tem alguns que dão umas florzinhas amarelas, que é uma gracinha, é linda as florzinhas dela. Existe uma outra erva também chamada quebra-pedra, essa é uma erva medicinal também. Essa eu nunca ouvi falar. Ela é utilizada para fazer esses remédios caseiros, né? E é muito bom também para quem tem pedras assim, No rim? aquelas pedras que vão formando no rim, né, sabe? Mas essa plantinha chamada quebra-pedra, ela também é bem prolífera, ela também se multiplica muito rápido. Aí começa a nascer nos nossos vasinhos, a gente volta e meia tem que fazer a coleta. A coleta. Então, nesses casos, é bom fazer o controle dentro do orquidário. Aí, já que a gente falou da luz, né? Como que é a competição pelo ar, né? E no solo, que vai afetando o crescimento da orquídea. O que pode acontecer? Como que acontece essa competição? Afeta o crescimento da orquídea? Como que funciona? Sim, pode afetar o crescimento da orquídea, sim. Por exemplo, no solo, no caso aqui das nossas orquídeas epífitas que a gente cultiva dentro dos vasos, o solo da orquídea vai ser o substrato que a gente coloca dentro do vaso ali para ela se desenvolver e se alimentar ali. Se tiver várias plantinhas dessas ervas assim que a gente chama de daninhas, que nem sempre são daninhas, né? São ervas medicinais, a gente vai ver que se tiver uma quantidade muito grande, elas vão estar utilizando os nutrientes que nós damos ali para as nossas orquídeas, elas vão se alimentando, automaticamente vai diminuindo os recursos ali para a nossa orquídea. E se você ficar colocando vezes seguidas o adubo ali para as suas orquídeas, também não é uma saída boa, porque com o tempo, o acúmulo de sais, né, dos próprios fertilizantes, eles vão se depositando ali no fundo do vaso, entre o substrato mesmo. Então pode causar mais mal ainda para as raízes das nossas orquídeas. Então o mais indicado seria fazer a limpeza ali e tirar os matinhos, né? Sim, o mais indicado é fazer o controle. Né? Dependendo do tipo de substrato, dependendo da frequência que você usa trocar esses substratos, às vezes permanecem algumas sementinhas ali dentro, você cata os matinhos, principalmente quando a gente não retira a raiz dele, aí eles rebrotam. Eu comparo assim como outras plantas de jardim, assim, que são necessários, às vezes, fazer a poda. Aí quanto mais você poda, mais cresce aquelas folhas bonitas, né? Com os matinhos é a mesma coisa. Se você puxar e não sair a raiz, você podou apenas o matinho, aí ele vai brotar com mais vigor ainda. Então é um detalhe importante, né? Tem que tirar a raiz pra eliminar ali. E também em relação à competição por luz, dependendo do tamanho desses matinhos e dessas ervas, se eles crescerem bastante, além da conta das orquídeas, porque a gente sabe que existem orquídeas de todos os tamanhos, né? As grandes, micros, né? As médias, as minis, as micros. Às vezes tem ervas que crescem mais que as orquídeas, principalmente se elas forem as micros. E aí elas vão lutando também para ir em busca da luz e automaticamente elas vão sufocando as orquídeas quando elas são pequenininhas. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado também para não deixar essas ervinhas formarem como se fosse um guarda-sol assim, sobre as orquídeas. Se as orquídeas não pegarem a luz suficiente para ela fazer a sua fotossíntese, elas vão se debilitar, elas vão começar a ficar refinadas realmente, elas vão começando a enrugar os seus bulbos, as suas folhas também, por falta de nutrição, tanto dentro do vaso que nós colocamos, quanto através da luz solar. Rose, agora que a gente falou das raízes, né, dos matinhos, tem uma pergunta aqui
que um seguidor mandou lá no Instagram, que é: de que maneira as orquídeas adaptam suas raízes para superar a competição por nutrientes em substratos densamente povoados? Uhum. Então, com o passar da evolução dos séculos e dos milênios, as orquídeas, elas desenvolveram as suas técnicas de defesa. Por exemplo, as raízes das orquídeas, elas têm uma capa de proteção. A raiz não é tudo isso aqui que a gente vê. A raiz é um filete, é uma linha fininha que tem dentro desta capinha de proteção aqui. Esta capinha de proteção aqui, ela é sempre mais espessa, ela age como se ela fosse uma esponjinha e ela é chamada de velame. Esse velame é uma capinha protetora para a raiz da orquídea que está lá dentro, como eu já disse. E assim ela vai absorver a umidade do ambiente e os nutrientes do ambiente também. E dentro desta capinha existem alguns fungos micorrízicos que vivem aqui dentro. Então eles ajudam a propiciar a nutrição para as nossas orquídeas. Ou seja, lá dentro do vaso, quando tem uma competição com as ervinhas emitem muitas raizinhas também, e geralmente fininhas, e aquele aglomerado de raizinhas assim que vão tomando conta realmente do substrato todo ali dentro do vaso. Então, as orquídeas tendo essa capacidade de acumular aquela reserva de água e de nutrientes, então elas conseguem praticamente dominar as ervinhas, né? Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente não pode deixar as ervinhas se proliferarem ao extremo, crescerem muito ali dentro do vaso, porque elas também estão ali em busca de alimento para elas crescerem e se reproduzirem cada vez mais, né? Então a gente tem que dar uma ajudinha para as nossas orquídeas, apesar dessa capacidade que ela tem de se alimentar e se hidratar. Olha que legal. Então ela tem uma proteção a mais ali da raiz. Tem. Né? Essa proteção aqui, ela tem e as ervinhas não tem. As ervinhas têm aquelas raizinha mais fininhas, né? Outra pergunta que mandaram é: como a presença de outras plantas, né, podem influenciar a saúde e a floração? Que a gente, todo mundo que cultiva orquídea, quer ver as lindas flores. Então, como que essa proliferação, né, do matinho pode afetar a floração? É exatamente nessa competição pelo alimento e pela água. Quanto mais plantinha tiver ali, quanto mais raiz dessas ervinhas estiverem ali, elas vão estar competindo. Elas vão pegar todo o alimento para ela, né? E toda a água para ela também. E as orquídeas vão lutando também para sobreviver. Mas quando o excesso de raiz dos matinhos for muito grande, aí as orquídeas vão começar a sentir, elas vão começar a sentir a falta de nutrientes para ela, a falta de água também para ela, porque elas têm uma fonte de reserva, elas têm ali nos seus pseudobulbos uma reserva, mas toda reserva a gente sabe que chega um dia, se você não repor, ela esgota, vai acabando. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Aí o que vai acontecer? A planta ela vai se debilitar e automaticamente, no primeiro ano, ela pode até emitir as suas flores muito bonitas naquela tentativa de perpetuar a sua espécie, né? Mas se passar 1 ano, 2 anos, você não tomar providência, igual a gente vê alguns orquidários por aí que não são muito bem cuidados, que o mato vai se proliferando rapidamente. Eu já vi isso até... Bom, não vou nem falar o nome da instituição famosa aqui da região, que tem o seu orquidário, né? Porque os matinhos vão tomando conta realmente, e aí prejudica as próximas florações das orquídeas. Começam a vir flores menores, flores mais raquíticas, um menor número de flores em hastes, até que a planta vai realmente parando de florescer. E ela pode chegar a morrer. Sim, se não tomarmos providência, os matos tomam conta realmente e danificam totalmente a raiz das orquídeas, e elas vão perdendo a sua vida também. Olha. Então é muito importante a gente tomar esses cuidados. Lá na natureza, nas florestas, a competição por alimento e luz é acirrada também. Mas as orquídeas, elas se desenvolvem, por isso elas são
conhecidas por nós como plantas especiais, diferenciadas, elas têm os seus mecanismos de defesas. Mas é claro, dependendo da planta que está lá competindo, se ela for uma planta assim muito invasiva, elas também às vezes dão conta, né, de todo o ambiente ali e acabam sufocando as raízes das orquídeas, as folhas também, principalmente se forem plantas assim que se desenvolvem muito rapidamente. E aí as orquídeas sofrem também. Na Mata Atlântica brasileira existem uma trepadeira chamada jiboia. Eu até tenho ela aqui no meu quintal, né? Porque eu controlo ela, eu deixo crescer não excessivamente, então não me preocupo com as minhas orquídeas. Mas lá na floresta da Mata Atlântica, essa jiboia, ela cresce muito. E se ela pegar uma árvore onde tem bastante orquídeas ali habitadas, né? Que vão crescendo e se multiplicando ali nas árvores ao redor, essa planta trepadeira, ela acaba sufocando realmente, porque ela é invasiva. Ela cresce bastante. Então, lá na natureza, as plantas também têm os seus meios de defesa. Porque como que as orquídeas se perpetuaram? Como que elas se mantiveram sempre se procriando e liberando mudas? Porque elas têm a sua técnica de reprodução. Elas liberam cápsulas de sementes e o vento propaga, né? Sim. Vai levando sementes para outros lugares. E se as sementinhas tiverem a sorte de encontrar um local propício, úmido, né? Que ela consiga germinar, então ela vai formando novas mudas, novas plantinhas e assim vai se perpetuando também. Mas lá na natureza elas também competem entre si. E aí, Rose, a gente falou do método, né? Que é tirar o matinho, tirar a raiz. Teria mais alguma outra coisa que a gente pode fazer, né? Pra eliminar, né, minimalizar a competição, né, desses matinhos com as orquídeas. Além de tirar o matinho, tem alguma outra coisa que a gente pode fazer para esse controle? Sim, Isadora, a gente sabe que no meio comercial existem diversos produtos, né, para controle de ervas, que são os chamados herbicidas. Mas como eu ensino o cultivo natural, o cultivo orgânico das orquídeas através de micro-organismos da natureza, eu evito usar herbicidas, eu não uso mais herbicidas no meu orquidário. Antigamente eu usava, não vou dizer que eu nunca usei, porque eu já usei, mas aí sempre advém outros problemas, né, desse uso de agrotóxicos, porque esses produtos são químicos. Se a pessoa não souber como utilizar, pode às vezes causar intoxicações, tanto para a pessoa quanto para a orquídea. Muitas pessoas já mataram orquídeas usando herbicidas. Pode dar aquilo que nós chamamos de fitotoxidez na planta, né? Causando a morte realmente dos tecidos da planta e ela não conseguindo respirar, nem se alimentar, ela acaba morrendo. E também intoxicações de animais domésticos e até mesmo das pessoas, né? Crianças. Então isso é muito preocupante realmente. Então o método mais eficaz, agora, né, que você indica... Sim, agora pergunta como que eu sei disso, porque eu já passei por isso, eu já sofri as consequências de usar produtos químicos lá no meu orquidário, né? Então eu não uso mais, não aconselho. Foi a partir de lá que eu consegui desenvolver uma técnica mais natural, mais orgânica, para cultivar todas essas lindezas aqui. Porque você pode aplicar os herbicidas no chão do seu orquidário e tal, mas a hora que chega lá no vaso das suas orquídeas, cuidado é redobrado, você entendeu? Então é aí que pode acontecer alguns problemas. Então eu não recomendo mais. Assim, com você, quando você estava usando, como que houve? Eu passei por alguns problemas com o meu orquidário, que o meu orquidário ainda estava assim em desenvolvimento, né? Não era uma estrutura ainda muito grande, nem muito segura. Então eu presenciei posso até dizer assim, entre aspas, um mini tornado aqui na minha região. Foi uma época que deu uns vendavais muito fortes e abalou a estrutura do meu orquidário. Então, descobriu o meu orquidário, porque o vendaval foi muito forte realmente, descobriu o orquidário, e aí minhas plantas ficaram ali indefesas no tempo, no vento, na chuva, e coincidentemente pegou
um período de chuvas prolongadas, sabe? Quando fica aí 15 dias chovendo, 20 dias Então chovendo. ficou bem úmido, né? Ficou bastante úmido e como o vendaval prejudicou a estrutura do meu orquidário e caiu alguns pés direito assim, ele tombou, Nossa. automaticamente tombaram as bancas, né? Uhum. E foram os vasos para o chão. Nossa. E nesse período chuvoso foi complicado recuperar as bancas, recuperar a estrutura e colocar as plantas tudo elevadas, tirando do chão, né, praticamente. Então, nesses períodos assim, ocorrem contaminações por fungos, porque a gente sabe que o fungo, ele está na natureza em qualquer lugar que você possa imaginar. Não adianta você querer viver dentro de uma redoma, né, de vidro ali, Sim. protegidinho dos fungos nocivos que existem no universo, porque a gente não consegue, eles estão em todo lugar. Então, a chuva prolongada ali acabou trazendo alguns fungos, algumas doenças fúngicas nas folhas das minhas orquídeas. E aí demorou para conseguir fazer a recuperação das plantas, né, e do próprio orquidário em si. Então, nesse período, eu entrei com aplicação de agrotóxicos. Tinha um rapaz que trabalhava aqui na minha propriedade, ele passava para mim, só que ele era um funcionário da propriedade, não meu ali, praticamente do meu orquidário, né? Eu sempre dei preferência para cuidar das minhas orquídeas sozinha, eu mesma, porque as orquídeas eram ali o meu hobby, né? A minha distração, minha ocupação para todos os meus momentos de lazer. Então, logicamente, é eu que queria cuidar, né? Mas aí eu não tinha capacitação e não tenho até hoje, né? Eu não vou negar isso, para uso de agrotóxicos. Nunca fiz um curso de especialização para utilizar agrotóxicos. Então, naquela época, ele não tinha muito tempo para passar periodicamente, que é preciso passar periodicamente. Aí ele passava a vez sim, na outra vez não, então deu muita falha nessa parte. E aí a contaminação ia aumentando ao invés de controlar, né? Sim. Até que um dia eu falei assim, eu vou passar mesma, eu vou resolver esse problema de uma vez por todas, achando que era assim, né? Simples. Tá. Naquela ocasião, eu já até contei essa história aí, tem alguns vídeos no meus Instagram, ali, né? a pessoa pode ir lá assistir com o vídeo assim inteiro, né, a minha história. Eu tinha me machucado na cozinha, tava com um corte na mão, quando eu fui lá cortar alguma coisa lá para fazer o alimento. E eu tava usando luva, mas a luva, infelizmente, estava com furo, assim, eu nem percebi. Às vezes você vai fazer a coisa assim na pressa e tal, você quer acabar logo. Sim. E aí escorreu um pouquinho do produto e invadiu a luva, né? E pegou bem no meu machucado. Então eu tive uma intoxicação. Aí realmente eu precisei de internamento, porque aí eu passei bastante mal. Fiquei 3 dias e 3 noites internadas, tomando os medicamentos antitóxicos e antialérgicos. A partir daí, Isadora, a partir daquele dia eu falei, nunca mais eu vou usar produto químico nas minhas orquídeas. E depois que eu me recuperei, que passou aquela fase, que eu consegui reorganizar todo o meu orquidário, consertar todas as partes que haviam estragado pelo temporal, né? Aí eu falei assim, agora eu vou descobrir uma forma de cuidar das minhas orquídeas eu mesma, de proteger as minhas orquídeas contra fungos, bactérias e todo tipo de doença que pode acontecer, de uma forma natural. É impossível que não exista, né? Eu pensava assim, é impossível que não exista. Aí eu fui pesquisar, fui procurar, até que eu descobri uma metodologia e passei a aplicar no meu orquidário. E aí deu certo, graças a Deus. Olha que lindas orquídeas. Todas cultivadas de forma natural, saudável, não tenho mais riscos para minha saúde, nem para a saúde de qualquer pessoa que entre no meu orquidário. Eu lembro que naquela época eu recebia muitas pessoas no orquidário e nos dias de aplicação eu não deixava ninguém entrar lá. Então, às vezes isso se torna meio chato, sabe? A pessoa chega, quer visitar, eu falo, não, hoje não pode, porque foi aplicado. Então, eu tenho essa responsabilidade, sabe, de cuidar da saúde das outras pessoas que vêm me visitar. Agora, hoje eu não tenho mais essa preocupação. Qualquer hora que você chegar aqui, eu te levo lá para ver as minhas orquídeas e tudo bem. Os meus animais de estimação, os meus gatos, eles entram, eles
transitam por lá. As minhas cachorrinhas que você vê aí toda Aham. hora correndo pra lá, pra cá. Eu vou pro orquidário, elas vão Vão junto. junto. Não tenho mais essa preocupação. E plantas saudáveis e bonitas. Olha que lindas. E a minha metodologia, ela serve tanto para proteger as minhas orquídeas de eventuais doenças, né? Tanto fúngicas quanto bacterianas, quanto para nutrir as minhas orquídeas de uma forma saudável. E é fácil de fazer. Então, Olha que legal, gente. Serve como um alerta, né? Pra quem usa o agrotóxico, a história da Rose. E no Instagram, né? Tem muitas dicas legais que a gente pode trabalhar com cultivo natural, né? Das orquídeas. sim, com E, certeza. gente, falando um pouquinho, olha que linda essas orquídeas. Cattleya valkeriana. E o perfume É dela. o perfume. Queria que vocês estivessem aqui pra sentir o perfume. Daqui dá pra sentir. Eu E queria olha, falar. E já Rose, tem uns 15 dias que ela está florida e perfumosa. olha. O que eu queria falar? A gente viu, né? Vê essa orquídea linda, né? A flor. O que a gente pode ver, né? Na orquídea, o que indica quando ela tá sofrendo, competindo, né? Com os recursos. Como que a gente pode ver? A gente consegue visualizar nela? Ela demonstra? Sim, Isadora, ela demonstra tanto nas suas folhas, quanto nas suas raízes, quanto nos seus pseudobulbos. Ela começa a ficar uma planta meio assim, refinada, meio raquítica mesmo, né? Aham. É igual quando uma criança não se alimenta direito, ela não começa a ficar magrinha, Magrinha. a pele assim, você olha assim, você já bate o olho e já vê que a criança não tá Tá. bem nutrida, né? A planta é a mesma coisa, você vê as folhas enrugando. A cor, ela não vai mudar. Ou pode acontecer que mude a cor da folha. A cor da folha pode mudar sim, de um verde mais vivo para um verde mais desmilinguido, Amarelado, começando a assim? amarelar. Ela vai amarelando, ela amarela ao extremo até chegar ao ponto da folha cair. E os pseudobulbos, eles começam a enrugar. Vai faltando água para ele se hidratar, né? Vai faltando alimento também para ele ficar bombadão, né? Musculoso. Sim. E aí você olha assim e você já vê na cara da orquídea que ela está debilitada realmente com falta de água e falta de alimento. Então, interessante. Aí, Rose, como a escolha do substrato, ele pode influenciar na capacidade de orquídeas, né? De competir por nutriente e água. Como que essa escolha pode influenciar? Então, dependendo da espécie da orquídea, a gente precisa escolher um substrato que seja específico para ela. Se é uma orquídea que gosta de mais umidade ambiente, a gente pensa sempre lá no habitat natural dela, lá na floresta. Se é um ambiente bem úmido, né? Então a gente tem que fornecer para essa orquídea um substrato que tenha essa capacidade de armazenamento de água ali para ela, suficiente para ela se manter por alguns dias. Existem orquídeas que gostam de um clima bem mais úmido e outras de um clima bem mais seco. Então a gente vai entendendo isso e fornecendo aquilo que ela precisa através do substrato. E aí a gente coloca ali o nutriente necessário para ela periodicamente. Sim. E ela vai se mantendo saudável. E para eu colocar esse substrato, antes eu tenho que fazer essa retirada dos matinhos, né? Para não ter a competição. Porque, por exemplo, se tiver ali com o matinho ainda e eu colocar o substrato, vai ficar ainda a competição, né? E às vezes pode afetar a orquídea. Sim, com certeza. Vai ficar a competição assim, quase que perene, né? Porque se você deixa ali aquele substrato antigo e só coloca um pouco mais de substrato novo ali, não resolve nada. Não resolve nada. Não resolve nada. Você tem que desenvasar a sua orquídea, limpar todo aquele substrato antigo, que deve estar ali empesteado de sementinhas, né, das ervas. Então você faz aquela limpeza, retira todas as raizinhas das ervinhas ali, dos matinhos, e dá um substrato novo para aquela orquídea conforme a sua espécie. Um substrato que retém mais umidade ou que retenha menos umidade, conforme as necessidades de cada orquídea. E aí você vai estar propiciando para ela ali uma casa ideal para ela sobreviver, né? Agora, quando você for adquirir um substrato novo, você tem que dar preferência por um substrato preparado por empresas idôneas. Porque não adianta você comprar qualquer substrato que não seja esterilizado, que traga sementes de ervas para você, e assim que começa a irrigação ali e a nutrição também, essas sementinhas elas vão se desenvolver
E aí começa aquele ciclo vicioso, tudo de novo. Então você sempre escolha substratos de boas procedências. Ô Rose, agora uma dúvida. Teria necessidade, né, de eu replantar a minha orquídea se ela tiver com muita competição? Ou não é preciso? Só fazendo a limpeza já tá ok, porque não vai ficar contaminado, não vai ter essa preocupação? Seria ideal eu replantar ela em outro vaso, né, que não esteja contaminado? Isadora, isso aí tudo vai depender de como está aquela sua orquídea ali no momento. Quanto tempo faz que ela está dentro daquele substrato ali? Eu não posso te falar que, ó, faz 6 meses que você colocou o substrato ali e tá cheio de matinho, porque isso vai depender da quantidade de matinhos que tem no seu orquidário, para aumentar rápido ali, porque em coisa de 1 mês tem vasos que enchem realmente de matinho, dependendo da espécie do matinho, porque eles emitem muitas sementinhas. Eles querem se perpetuar também, né? Aí vai depender, mas aí você vai observar se o substrato for antigo, acima de 2 anos de uso ali, é aconselhado você trocar sim por um substrato novo, porque já vai esgotando, principalmente pela competição ali dentro do vaso mesmo. A orquídea em si já consome bastante nutriente. Sim. Os matinhos já consomem bastante nutriente também. Então a competição ali é duplicada. Então é aconselhável você trocar o substrato, dar um substrato novo e limpo, ausente de sementinhas de matinhos, e assim a sua orquídea ela vai se recuperar se ela estiver debilitada, e dali pra frente vida nova, casa nova, né? E pra gente finalizar, a última pergunta, Rose, quais são as práticas, né, recomendadas para garantir que as orquídeas recebam luz adequada sem a sombra de outras plantas, né? Como a gente comentou, dependendo, né, da altura do matinho, se é muito, dependendo da altura da orquídea. Quais são as práticas recomendadas para ela receber a luz e não afetar nesse desenvolvimento? A prática recomendada é aquela básica realmente de você fazer o controle das ervas daninhas dentro do seu orquidário, embaixo das bancas onde você cultiva suas orquídeas, ou até mesmo dentro dos vasos. Porque você pode cultivar as suas orquídeas dentro de casa, entendeu? Aí você vai falar assim, ai Rose, eu não tenho orquidário, eu não tenho um chão ali onde nascem matinhos, mas dentro do vaso, se você pegar um substrato que não tem uma fonte idônea, vai vir sementinhas ali e o matinho também vai crescer ali dentro do vaso. Então você tem que fazer esse controle para ele não crescer acima do tamanho da sua orquídea, principalmente quando são micros, quando são minis, quando são médios, né? E dependendo do mato, aqui no sítio tem os carurus que eles ficam enormes, acima de 1,5 m de altura. Se eu deixar aqueles carurus crescerem lá embaixo das bancas das minhas orquídeas, eles vão ultrapassar a altura da banca e às vezes até a altura das minhas orquídeas, né? Então você vê como que são os matinhos. Eles querem se desenvolver também. Então o controle é importantíssimo. Dentro ideal, tanto né? dentro do vaso quanto fora ali no redor, né? Fazendo o controle, aí a sua orquídea vai receber a luz natural que ela precisa para fazer a fotossíntese dela, sem competição com os matinhos. Olha que legal, gente. Porque, né, além do... Quem não tem orquidário, cultiva dentro de casa. Então, só pra gente entender, esse matinho, ele surge de um substrato que não vem de uma procedência muito boa, certo? Certo. E aí, ele vai surgir, então você que tem orquídea dentro da sua casa, o ideal é tirar esse matinho até a raiz e continuar cuidando da sua orquídea, é isso? Sim, é isso mesmo, porque às vezes nasce um pezinho só de matinho ali, e você olha ali uma coisinha tão desmilinguida assim, tão tenra, sabe aquela folhinha tão molinha, você não dá nada por ele, né? Passa um tempinho. Aí você deixa, isso aqui não vai prejudicar não, passa um tempinho, de repente você passou vários dias sem cuidar ali, sem observar, e ele vai crescendo. E a hora que ele começa no seu período de floração e frutificação, aí já domina tudo. Aí ele já domina. E existem pessoas também que cultivam as suas orquídeas ali num local meio que compartilhado com outros tipos de plantas, suculentas, às vezes até cacto, né, dependendo ali do gosto da pessoa. E muitas vezes essas pessoas trazem essas plantinhas dos viveiros, né, que tem ali muitas plantinhas que crescem rapidamente. Às vezes as pessoas lá dos viveiros, funcionários, não dão conta de retirar
todas essas plantinhas, eu já vi isso aqui muito. Eu já trouxe plantinha com sementinha que nasceu aqui, proliferou assim, Olha. muito rapidamente, igual umas plantinhas chamadas brilhantina. Elas crescem muito rápido. Então, se você cultiva a sua orquídea num espaço ali compartilhado, fique de olho nas outras plantinhas também que tem algum pezinho de matinho e retire enquanto é tempo, porque depois aí você vai ter que gastar mais tempo, mais mão de obra ali para fazer a limpeza, mais troca de substrato próximas umas das outras, né? Então isso tudo acaba prejudicando o nosso cultivo de orquídeas que a gente escolheu para nós como assim um passatempo, um hobby. Isso, é claro, dependendo da intenção de cada uma, porque existem também pessoas que comercializam as suas orquídeas. Principalmente aí que você tem que cuidar das suas orquídeas, não só para manter as suas orquídeas saudáveis para você na sua coleção, mas para você passar para frente, passar para outras pessoas orquídeas limpas, sem a proliferação de ervas daninhas. Eu já fui em orquidários comerciais, no começo e algum tempo atrás, adquirir matrizes para mim, vinham com mato, aí depois você tem que fazer a limpeza, né? E no começo, assim, quando a gente está dando início à nossa coleção, muitas vezes isso não passa pela nossa cabeça, que vai se tornar um problema, um problemão lá na frente, né, para você fazer o controle. Quanto mais você nutre as suas orquídeas, mais os matinhos também vão ficar nutridos, bombadões, né? E a competição se torna meio acirrada realmente. E agora, para fechar, quando a gente tem, né, essa competição por matinho, a gente pode entender que a orquídea ela vai ficar afetada, né? Isso tem a ver assim, que nem a gente humano, né? A gente tem a nossa imunidade. Afeta que pode proliferar fungos, né? Fungo, bactéria ou não? Não tem nada a ver, não diminui assim essa capacidade dela ter o fungo, a bactéria. Pode afetar, sim. Existe um fungo, não vou nem citar o nome dele aqui não, porque ele tem um nome assim científico bem complicado. Mas a gente pode conhecer ele assim de uma forma bem simples, é o fungo da ferrugem. Existem algumas espécies de ervas daninhas que atraem o fungo da ferrugem com muita facilidade, principalmente o trevo. Aquele trevinho parece que ele é uma esponja assim que absorve o fungo do ferrugem. E quando o seu vaso está ali cheio daquele trevinho e ele pega os fungos para ele, né, ele absorve, automaticamente dele o fungo da ferrugem passa para as orquídeas e vai prejudicar as nossas orquídeas também. Isso ocorre também com outros matinhos, com outros tipos de fungos, porque o número de fungos é infinito, tem muitos, né? Então isso é muito importante, a gente fazer o controle desses matinhos. Então não é só a competição, ele pode atrair fungo, bactéria para sua orquídea. Pode. Além dele estar comendo ali todo o alimento das nossas orquídeas, ele pode ser o vetor de alguns problemas de saúde realmente para as nossas orquídeas. Então, o nosso conselho daqui hoje do nosso podcast fechar com chave de ouro faça o controle das ervas daninhas ou que seja ervas como se diz, ervas medicinais também ali dentro do seu orquidário, que não é o local ideal para a gente cultivar as ervas medicinais, né? Faça o controle, retire tudo que você puder de ervas daninhas ali, que aí depois o seu cultivo vai se tornar mais leve, mais tranquilo, com menos preocupação na sua cabeça e automaticamente para as suas orquídeas a mesma coisa, elas vão estar tranquilas, vão estar fazendo a fotossíntese dela normalmente e o que é melhor de tudo, vão te trazer as suas flores em todas as estações, todos os anos. Chegou a época da o período da estação das valquerianas floridas, vem essas belas flores, né? E cheirosas. E cheirosas. E com as outras espécies, mesma coisa, porque as orquídeas, Isadora, a gente sabe que existem acima de 35 mil espécies. Cada espécie tem o seu período de floração. Então, fica aí para os nossos ouvintes o conselho: controle as ervas daninhas ou as ervas medicinais do seu orquidário. E Isadora, toda semana a gente tem conteúdos novos aqui no nosso canal. A gente convida os nossos ouvintes, os nossos seguidores a
curtir os vídeos e também a compartilhar com outras pessoas que amam cultivar orquídeas, porque o que a gente ouve, que às vezes é bom pra gente, que serve pra gente, pra ajudar a melhorar o nosso cultivo, também pode ser útil para outras pessoas, né? Sim. E assim a gente convida a curtir aqui o nosso canal toda semana. E se ficou alguma dúvida, né? Também colocar nos comentários. Isso. Que a gente tá lá respondendo. Segue a Rose também no Instagram, que tem muitas dicas, muitos vídeos legais pra você que cultiva orquídeas, né? Tem muita coisa legal lá. E para vocês, agora eu tenho o meu agradecimento especial por esta Imagina. participação aqui do nosso podcast hoje. Eu te convido a voltar aqui semana Pode que vem. deixar. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Beijos. Beijos.